Oi, meus amigos, bem-vindos a mais um ZaraCast, o 14º episódio. Curtam, compartilhem, mandem sugestões. Esse espaço é meu, é de vocês, é nosso, pessoal. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui o meu amigo Saul Namias, presidente do Conseg Bom Retiro, que aceitou o convite para bater um papo aqui conosco. Meu amigo, seja bem-vindo. Opa, prazer aqui, Ale. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar sobre o trabalho do Conseg e o que a gente tem tentado fazer pela segurança e zeladoria do centro da cidade em especial. Eu conheço o Saul há tempos, que faz um excelente trabalho sobre o Conselho de Segurança, não só na região do Bom Retiro, junto com os outros participantes do Conseg, mas faz um excelente trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre aspectos do centro. Somos ao todo 12 presidentes que estão coligados com a subprefeitura Sé, que vamos chamar assim a área central, né, da cidade. Maravilha. Aproveitando, vamos começar falando disso daí. Fala para nós sobre o trabalho do Conseg, hoje, o que vem acontecendo. Então, o Conseg ele foi criado em 1985 pelo governador, então, na época, o Franco Montoro. E qual era o intuito? Era o intuito de você criar conselhos, no caso de São Paulo de bairro, mas você tem em todas as cidades de São Paulo, você tem pelo menos um Conseg, né? Depende do tamanho, da população. E qual é o trabalho desse conselho? É um conselho eleito pela própria população, moradores, comerciantes do bairro, e ele faz uma interface entre a população e a segurança pública. Inicialmente começou-se a fazer o trabalho só tendo na reunião a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas esse conceito do Conselho de Segurança, ele cresceu, né? Ele foi sendo adaptado de acordo com a realidade, e hoje em dia você, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nosso Conseg, nós recebemos a Prefeitura, nós recebemos a CET, nós recebemos o SP-Trans, porque tem várias demandas que acontecem na cidade no dia a dia que que as pessoas precisam ter acesso a essas pessoas para reivindicar problemas. Por exemplo, o semáforo está quebrado, ou, por exemplo, tem um buraco na via, enfim. Aí a gente já solicita diretamente na reunião através do representante do poder público, né? E a importância disso é porque você estreita a relação entre a população e o poder, não fica uma coisa encastelada e as pessoas podem ter contato com esses representantes, né? A questão da prefeitura também tem uma ligação com a segurança, no momento em que a zeladoria, também hoje em dia, tem aquela história da teoria das janelas quebradas, que se você deixar uma área degradada, o que acontece? Você acaba atraindo o crime, as coisas as pessoas começam a fazer furtos na área em que ela está degradada. O pessoal costuma atuar justamente onde está escuro, onde está sujo, onde está bagunçado. Então, quando você mantém uma área da cidade com zeladoria limpa e ordenada, isso você afasta a atuação do crime naquele local. Isso já foi constatado e realmente acontece. Por exemplo, nós temos uma praça que está mais iluminada agora, então, pelo menos, nós não temos ocupação dela. Então, ela consegue manter mais ou menos uma zeladoria e não tem porque antes essa mesma praça era ocupada por moradores de rua que faziam muitas fogueiras, queimavam fios, né? Porque o fio é um material comercializado, né? Então, eles queimam para apagar a identificação. Então, se o fio não é identificado, não pode ser, você não pode falar que foi roubado. Olha só que coisa, né? Mas, então, é isso. Basicamente, o nosso papel é estreitar a relação entre a comunidade e o poder público. Os paulistanos, em geral, estão muito tristes e preocupados com o que vem acontecendo sobre o centro da cidade, né? Pensando em questão de moradores, pensando em questão de turismo, de comerciantes, dá uma sensação de abandono sobre o centro, né? Nós podemos até, eu quero falar sobre isso, Cracolândia, mas dá um aspecto do que vem acontecendo para a gente, de como é que era e como é que está hoje o centro da cidade. Então, o centro da cidade, ele sempre foi, até uma certa época, pujante, tinha o
comércio era muito forte e tudo. Mas você vê, por exemplo, acho que no final dos anos 60, o governo do estado, que tinha o palácio dele lá, no centro, no Campos Elíseos, né? Porque o Campos Elíseos foi dado esse nome justamente porque era a Champs-Élysées, né? Ou seja, era um lugar chique, né? Eram os barões de café, tinham casas lá, tudo, né? Depois, com a queda do café, a região começou a degradar, mas ainda tinha o governo do estado lá. E depois foi feita uma manutenção lá no palácio, aí acabaram mudando para o Morumbi e ficou até lá, até hoje está no Morumbi. Então, isso ajudou também, quando você tira o poder público do centro, isso também é complicado, você afasta a segurança, né? Mas não é só isso, né? Você também tem as políticas, né? Essa questão dos moradores de rua, que se tornou um problema agora gritante no centro da cidade, né? O que acontece? Eu acho se criou-se leis que permitiram as pessoas ficarem na rua, morando, ocupando calçadas e muitas vezes atrapalhando, ou seja, o espaço público deixou de ser público, às vezes, e quando você instala uma casa, uma barraca grande, você está ocupando um lugar que seria para todos, mas aí você pegou para você. Exatamente. Então, como que a gente deve resolver isso, né? Essa é uma questão, né? Será que, então, vamos manter, todo mundo pode fazer o que quiser na cidade? Não pode ser assim, ó, tem que ter regras. Se essas pessoas têm problemas, ok, então vamos ajudá-las, mas eu acredito que a ajuda, a assistência social, ela deve ser uma mão de duas vias. A gente ajuda você e você também nos dá um retorno. Ou seja, você não pode dar uma ajuda sem retorno algum. Eu não acredito nisso, acho que isso não é um bom caminho que está sendo adotado pelas medidas de assistência social, né? Ou seja, a pessoa não dá nenhum retorno. Tal. Se ela tem condições de trabalhar, então vamos arrumar um trabalho para ela. Vamos arrumar um meio de ela ter uma habitação. Mas muitas vezes as pessoas querem ficar na rua, por quê? Porque na rua eles ganham tudo e não tem que dar satisfação a nada. Eles ganham alimentação. Existe um monte de ONGs e trabalhos sociais que entregam comida para as pessoas, então elas comem na rua, que não é uma coisa que a gente acha digno para um ser humano. Exatamente. Não é digno. Outra coisa, né? Eles recebem cobertores, ou seja, por causa de frio, mas também não é adequado a pessoa dormir no frio, no relento, na rua. Exatamente, Isso não numa é calçada. digno. Ou seja, isso não é um projeto de cidade, você ter pessoas morando na rua, recebendo comida e tudo. Mas por que eles querem ficar na rua? Porque na rua eles podem beber, podem usar drogas, sem serem controlados, porque você também diminuiu o entendimento jurídico, você ampliou, ou seja, ninguém pode ser preso portando, por exemplo, só uma pedrinha de crack. Entendeu? Agora, se estiver traficando, sim, mas aí como é que você vai diferenciar um do outro? Então, você fica uma fronteira muito tênue. Então, assim, muita gente precisa ser ajudada na rua, mas eu acredito que a ajuda tem que ser no sentido da dignidade, ou seja, a pessoa não pode ficar na rua. Ela tem que ser ajudada onde? Não refeição na rua. Tem que ser dentro de uma entidade, um estabelecimento, onde ela possa comer sentada, lavar as mãos, ter uma higiene e estar adequadamente para isso. É o que acreditamos, né? Pelo menos isso. Isso é uma constatação de quem vive, de quem trabalha com qualidade. Eu conheço o Saul há tempos, presidente do Consegue Bom Retiro, faz um belo trabalho. Saul Namias é conhecido, faz um belo trabalho lá. Mas falta, isso sou eu que estou dizendo, falta vontade política. Falta vontade política, porque o centro de São Paulo está abandonado. Falta vontade política. Se tivesse vontade política, não estaria do jeito que está. Meu amigo, fala para nós, não dá para falarmos de centro e não falar que é uma... você citou o Campos Elíseos. O olho do furacão lá. O Bom Retiro também é afetado, outros bairros, todos os bairros são afetados do centro, são muito afetados, mas lá é o olho do furacão, vamos dizer assim. Fala para nós sobre Cracolândia. Então, na verdade, o que acontece, né? Você, na medida que você permitiu essa ocupação das ruas, o próprio crime organizado se misturou com esses personagens chamados moradores de rua. Então, você não sabe muitas vezes, quer dizer, os moradores, por exemplo, do Campos Elíseos, eles sabem distinguir quem é o traficante e quem é o morador de rua mesmo, que só está sendo usuário de droga.
Mas você olhando assim na paisagem, estão todos misturados. Então acontece o quê? Eles têm um disfarce para se esconder e, ao mesmo tempo, ficam mascarados para poder atuar, né? Então, o que acontece? Por isso que, por mais uma vez, por isso que eles não podemos admitir isso, porque você, na verdade, muitas dessas barracas, tem barraca que é de morador e tem barraca que é de tráfico, que está traficando todo o material deles, e várias drogas, inclusive. E não só isso, temos também problema de prostituição, até prostituição infantil, né? Então, é um problema muito grave. Tem crianças lá. Quem olha por essas crianças? É um absurdo. Cadê o conselho tutelar? Então, nós falamos de respeitar direitos, mas será que é um direito a pessoa ser explorada sexualmente para conseguir uma pedra? Então, vamos abrir os olhos, né? A gente não pode permitir certas coisas que estão criando aberrações toleráveis na cidade. Porque aquele quadro que você vê um montoado de gente junta, que nem louco, querendo pedra, trocando pedra e tudo. E o que acontece? Como eles ganham tudo na rua, eles ganham comida, ganham, podem ter até acesso a tomar banho, tudo eles ganham na questão pessoal. A única coisa que eles não ganham é dinheiro. Porque com o dinheiro, eles precisam conseguir dinheiro de alguma forma para comprar a droga. Sem isso, eles não podem ter acesso à droga, porque ninguém vai fazer doação de droga para eles. Então, o que acontece? Eles têm que fazer pequenos furtos. Então, muitas vezes, eles pegam, tem muitos catadores, né, que pegam material reciclado, mas muitas vezes o próprio catador, às vezes, também, numa oportunidade, pode roubar alguma coisa. Então, eles roubam metais, roubam acabamento de prédio, roubam, enfim, tudo que pode ser metal, que possa ser vendido e trocado em dinheiro no ferro velho, que isso é um outro problema, os ferros velhos são a rota do crime. O pessoal rouba, vai vender no ferro velho para adquirir algum dinheiro, para ir comprar droga. Então, nós temos uma rota do crime. Então, o que nós estamos pedindo para a prefeitura, num trabalho, inclusive, que a gente está tentando fazer na Câmara dos Vereadores, é justamente que seja reduzido, pelo menos, a quantidade de ferro velhos que tem no centro, que tem um monte. E todos trabalham de forma, praticamente todos, eu posso falar sem medo, trabalham de forma irregular. Não tem AVCB, não tem uma série de exigências que qualquer comércio, para qualquer comércio é exigida. Então, é muito complicado isso, ou seja, eles têm permissão para continuar fazendo receptação de material roubado. Já teve inúmeros casos de a gente conseguir pegar, através da Polícia Civil, material que eles foram recebidos, roubados no ferro velho. Mas o que acontece? O cara pode até ser preso, fica um dia e a justiça solta. É lamentável. Esse problema da audiência de custódia também está dentro dessa linha da impunidade que você alimenta a máquina do crime. Então, todo o esquema está sendo feito para quê? Parece que é um projeto. Vamos destruir o centro da cidade, para nosso interesse. Não sei, parece diabólico falar isso, mas é o que nos leva a crer. Como que tudo isso está sendo permitido, né? E esse é um problema de décadas. Não nasceu mês passado esse problema, meus amigos. Isso é um problema de décadas. E passaram governadores, passaram prefeitos e mais prefeitos, e nada, só vem piorando. São Paulo tem 40% do produto interno bruto do Brasil, é responsável por 40% do PIB do Brasil, a locomotiva do Brasil. Como é que um centro de cidade como São Paulo tem essa aparência, essa realidade? Não tem cabimento. É porque estão permitindo, como bem disse meu amigo, falta vontade política. É um absurdo. Eu, semana passada, há 15 dias atrás, estive lá em frente ao colégio Liceu Coração de Jesus. Um colégio de 137 anos de vida, que estava para fechar devido à evasão de alunos, por causa da insegurança sobre a Cracolândia. Então, os pais, com medo, vão tirando os filhos e o colégio para fechar. 137 anos de vida, você conhece bem a região, melhor do que ninguém. E um paliativo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,
beneficiando 200 alunos, que não resolve o problema da violência, não resolve o problema da região, para manter 200 alunos dentro do colégio, matriculados. Fala para nós sobre isso. Olha, eu não acompanhei muito, mas porque eu pude apurar, o que aconteceu foi o seguinte, acho que pode até ter sido uma espécie, vamos dizer assim, jogada do colégio, de falar assim, olha, criar uma comoção, avisou que vai fechar, né? Mas eu acredito que os problemas sejam reais mesmo, não acho que seja mentira, porque realmente a questão da segurança lá está afastando muitos pais que teriam recursos para pagar um colégio do porte do Coração do Senhor de Jesus, né? Que é um colégio maravilhoso, lindo por dentro, tudo, né? Uma coisa histórica, né? Tem mais, acho que 137 anos. Né? Mais de um século. Enfim. E o que acontece? A prefeitura ajudou da seguinte forma, ok, vamos ajudar, mas queremos uma contrapartida social da escola, que é pegar 200 alunos da região, eles pagam, a prefeitura vai pagar 200 alunos da região para poder manter um mínimo de entrada, para manter o trabalho do colégio, né? Ok, mas será que fazer isso e não resolver o problema de segurança? Ok, não vamos resolver o problema de segurança, na verdade, e vamos só fazer uma forma de... Só que também tem uma outra coisa, e os outros comerciantes que quebraram a loja, como é que é? Também não vão ter ajuda? E os moradores não vão ter o IPTU zerado? Porque eles também estão sofrendo. A prefeitura está lá, recebe dos nossos impostos. Exatamente. E não está devolvendo isso para a população. E especialmente o pessoal do centro não deveria nem pagar IPTU, no meu ponto de vista. Porque a gente tem até um amigo meu que entrou no Ministério Público do Meio Ambiente por conta disso, porque a paisagem urbana foi degradada por culpa da prefeitura, não ação da prefeitura, né? É que as coisas, infelizmente, hoje em dia no Ministério Público não andam, né? Infelizmente, também temos um Ministério Público que, junto com o Judiciário, também são responsáveis por nossa insegurança jurídica. Ou seja, é uma permissividade da insegurança na cidade. Perfeito. Né? Você não permite a ordem pública na cidade acontecer na sua plenitude. Né? Claro, a gente não vai ter uma cidade sem roubo, sem violência em algum modo, mas do jeito que está hoje, está descontrolada a coisa. As pessoas têm certas regiões da cidade, eu mesmo, que conheço bem, desde pequeno o centro da cidade, eu não gosto de frequentar em determinados horários e nem mesmo independente de horário, porque é muita insegurança para você poder andar sozinho, por exemplo, em certos lugares. Eu já disse, em um outro momento, eu participei de um evento no Largo do Aroche à noite. E voltando, estava no carro com mais 2 pessoas e voltando, passando ali pelo centro, eu vi uma cena lastimável. Eu não sei quantas pessoas estavam reunidas na esquina, mas parecia os usuários de drogas ali reunidos, andando, eles andam em círculo ali, eles estavam na esquina, mas parecia uma centena de pessoas de noite, parecia esses filmes de terror. Uma cena lastimável. E a preocupação com moradores, eu estou me dirigindo aos políticos, às autoridades, e os moradores da região, e os comerciantes da região. Eles são pagadores de impostos, acabaram com o turismo da região. É o centro de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. É lamentável o que fizeram com o centro de São Paulo. Eu estou torcendo, rezando, para que a partir destas eleições as coisas comecem a mudar no centro de São Paulo, porque até agora nada foi feito. Dizem que fazem, mas não fazem. Basta. Eu estou aqui com o presidente do Conseg Bom Retiro, Saul Namias, meu amigo. Basta conversar com outros presidentes de Conseg, basta passar no centro da cidade para ver o que está acontecendo. É lamentável. Eu só, se me permite
Claro. falar mais uma coisa, né? Na verdade, assim, tem uma série de problemas decorrentes disso, como você falou, né? Por exemplo, na hora que distribuem, por exemplo, à noite, comida perto das torres, no Campos Elíseos, vários moradores, porque eu conversei com muitos, eles me relatam, mandam vídeos, relatam um monte de coisas. Não é, tem vários problemas, não é só a questão de segurança física, mas, por exemplo, na hora que distribuem, vem carros com megafone, fazendo barulho danado, 11 da noite, para distribuir comida. A pessoa não consegue dormir com música. Então, tem uma série de problemas decorrentes disso, porque eles vão entregar comida, mas esquecem que gente está morando lá, no entorno. Então, tem muitos problemas decorrentes. São inúmeros, sujeira. Assim, olha, só para você ter uma ideia, no entorno das moradias lá novas, né, a subprefeitura Sé mandava carros de limpeza 3 vezes por dia. 3 vezes, de tanto lixo que eles recolhiam. Então, você imagina, isso, quer dizer, isso tudo é dinheiro público. A gente paga, é um serviço caro. Você está pagando todo dia para limpar 3, 4 vezes, às vezes, dependendo do caso, uma área, né? Outra coisa, né? Muitas vezes a polícia também é acusada de ser torturadora, ser malvada com o pessoal, e não é bem assim. Muitas vezes tem que fazer uma operação para pegar pessoas do tráfico, e aí vem alguém para distribuir comida, e eles falam, não, você pode não entrar agora, porque agora nós estamos fazendo uma operação aqui. Aí eles falam, estão impedindo a gente de dar comida para os moradores, não sei o quê. Você entendeu? Com uma coisa... hoje em dia, você tem uma coisa, a narrativa é totalmente desconectada dos fatos reais. E esse é um problema muito grande. E a mídia não nos ajuda nesse sentido. Muito bem falado. Eu quero aproveitar e emendar o seguinte: no que a mídia nos ajuda? A grande mídia. Pelo contrário, não é mais não se trata mais de jornalismo profissional. Se trata de militância política. Não é mais uma mídia responsável, não é o jornalismo profissional. É lamentável. Nós temos temos raras exceções nesse meio aí. Temos bons jornalistas, mas são poucos. A grande mídia é um verdadeiro desastre. Nós não podemos deixar de falar de segurança pública. Se tratando, não é só centro de São Paulo, é o estado inteiro, é a cidade, é o estado inteiro. Fala para nós um pouquinho, qual a tua opinião sobre isso? Olha, o que eu posso falar do que eu observo da minha atuação do CONSEG nesses anos, né? Eu observo que a polícia militar e a polícia, em especial a polícia civil, tem sido muito abandonada, né? Diminuiu-se, por exemplo, o número de delegacias na cidade de São Paulo, só para você ter ideia, e não é que o crime diminuiu, ou seja, o dinheiro está sendo tirado da segurança pública. E eu diria que parece um projeto realmente de destruição da segurança pública, né? Esses 30 anos que vem vindo o governo do Estado não tem melhorado a segurança. Tem essa questão hoje em dia que tem se colocado a questão das câmeras nos policiais para filmar a operação deles. É uma coisa polêmica, mas já foi levantado que isso é muito ruim, porque, na verdade, assim, você vigia o policial militar, mas quando tem saidinha de preso, ele não é monitorado. Como é que é? Um policial militar que está dentro da lei, que tem uma série de coisas que ficam fiscalizando ele, a mídia e tudo mais que a gente já conhece, mas quando tem saída de preso, o preso não é monitorado? Como é que é isso? Exatamente. E o que acontece? Quantos não voltam? E quantos praticam uma série de delitos? Exatamente. Às vezes até de gravidade altíssima. Então, a gente tem até nas redes sociais, nas redes de WhatsApp, por exemplo, os grupos de CONSEG já avisam, vai ter saidinha tal dia, avise o pessoal do entorno que vamos ter perigo, Dia dos Pais, Natal, tudo isso aí, eles têm direito à saidinha, né? Então, aqui nós temos uma insegurança jurídica, né? E a questão da progressão de pena atrapalha muito isso, ou seja, como a impunidade foi muito relaxada, como a punição, na verdade, foi muito relaxada, então o crime acaba compensando,
né? E, ao mesmo tempo, para você exercer e ser duro com o crime, você é altamente vigiado pelos direitos humanos, né? Então, os policiais militares estão sofrendo grandes pressões psicológicas, porque eles são bombardeados, eles podem responder processo, né? E ainda estão arriscando as suas vidas diariamente. Exatamente. Como é que é isso? Direitos humanos de quem? Então, e eles não têm direitos humanos? Exatamente. Então, a gente tenta, o Consegue Sempre apoia o trabalho das polícias. Hoje em dia nós temos nas nossas reuniões a Polícia Militar, Polícia Civil e a GCM, né? Também a GCM, São Paulo, foi muito dilacerada, também está sucateada, infelizmente. E muitas vezes ela não tem condições de atuar para ajudar o cidadão. Ela teria que, por exemplo, proteger praças, coisas de patrimônio público. E não está fazendo isso porque não tem pessoal, não tem estrutura, né? Então, seja assim, e dinheiro nós temos. Sim. Por que esse interesse? Porque então é um projeto destruir a polícia, não é isso? Paulatinamente. Exatamente. Não é isso? Então, parece que é um projeto de... Essa não é apenas uma impressão, é uma realidade. é uma realidade. É projeto de destruir tudo que é bom, de destruir a polícia. Nós estamos falando do centro da cidade, de destruir a educação. Parece que tudo que é bom eles querem destruir. Mas tem coisa por trás aí, claro que tem, porque isso não é natural. Nós conversamos com pessoas de dentro da corporação, o que os policiais vêm passando não é brincadeira. Então, o Agrippino ele saiu do governo para a entrada do vice porque ele foi disputar a presidência, depois desistiu. Ele sabia que não tinha a mínima chance, ele desistiu. Então, prometeu dar aumento para os policiais e não deu. Nós conversamos com pessoas de dentro da corporação, é triste o que acontece. Problemas de depressão, até suicídio. Então, quem está por fora não tem noção do que está acontecendo dentro da corporação. É um absurdo. Nós estamos falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aliás, que merece respeito em qualquer parte do Brasil. Mas aqui em São Paulo, a polícia mais mal paga do Brasil, Saul. Sim, deve ser uma das mais mal pagas, mas eu queria dar um outro dado que pouca gente da população conhece. Por exemplo, todo mundo fala assim, legal ter ruas abertas na Paulista, eventos, não sei o quê. As pessoas desconhecem que nós temos um número limitado para policiar a cidade. Quando você cria um evento, você obriga a Polícia Militar a deslocar um contingente de homens e também a GCM, etc., para fazer a segurança do local. Então, por exemplo, ruas abertas, por exemplo, você tira domingo, você desguarnece bairros do entorno para poder policiar uma atividade como essa que é feita semanalmente, né? Outra coisa, shows também. Então, tudo que for evento, as pessoas, legal o evento, mas as polícias não brotam do chão. Tem o capitão, as pessoas que planejam a segurança da área, eu já conversei várias vezes com coordenadores da segurança na Polícia Militar. O que acontece? Você tem um número limitado, você tem que fazer uma mágica, às vezes, para poder suprir a segurança nessas áreas que vai ter. Então, quando tem manifestações também, que é um direito, né, que nós temos garantido pela Constituição, ok, mas sempre vai ter um problema de você deslocar muita polícia. Então, a gente tem que ver que isso é uma coisa que a população não tem noção e desguarnece, né? A Cracolândia mesmo, a região chamada Cracolândia, porque a gente gosta de falar Campos Elíseos, né, em respeito ao que a gente quer que aquilo retorne a ser um bairro digno de se morar, o que acontece? Ela também demanda muita polícia, muita GCM, por conta do problema de segurança. Então, ela acaba também, às vezes, drenando, muitas vezes, carro de polícia para poder fazer policiamento, enfim. Então, nós estamos com uma falta de policiamento no centro. Precisaríamos de mais homens e já fiz até ofício pedindo isso para o antigo comandante do Estado, mas assim, quem tem tudo isso aqui, quem manda normalmente é um grupo político ligado ao governador, né?
É muita promessa e pouca ação. Vem vindo há décadas isso daí, né? Essas gestões PSDB foi um verdadeiro desastre em São Paulo. Prometeram e não cumpriram. Uma cidade como São Paulo. Falta policiais. Os policiais são mal pagos, são mal assistidos. A corporação sofre. Segurança pública do estado de São Paulo. Um estado riquíssimo. 40% do PIB do Brasil. A cidade de São Paulo, capital de São Paulo, que deveria viver outra situação, não. É caótica a situação de São Paulo. E agora, meu amigo, eu gostaria que você falasse sobre projeto de assistência social da prefeitura. O que é de fato que acontece? Conta para nós. Então, o que a gente tem acompanhado é que, assim, a prefeitura tem no centro da cidade, não só no centro, mas especialmente concentrado no centro, uma série de aparelhos para atender de diversas maneiras, como se diz, os moradores de rua, né? Alguns em tese para encaminhar para tratamento psiquiátrico, tudo. Como não é obrigatório, como não tem o tratamento, a internação involuntária é uma coisa complicada que ainda os governos, tanto estadual como municipal, não estão implementando, tem uma série de embrólios jurídicos para isso que o próprio Ministério Público cria, então você não tem resultado sobre isso. As próprias abordagens feitas pelos MADs, que é a Secretaria de Assistência das Pessoas, dos moradores de rua, né, que é ligada à prefeitura, né, ela tem uma série de problemas, porque eles não podem obrigar a pessoa a ir para um centro de acolhida, né, para não ficar na rua. Mas o que acontece? Também, paralelamente a isso, temos uma série de ONGs que recebem dinheiro para fazer uma série de abrigos, né? Mas o que acontece? Não é a própria... Eu não... É uma coisa que a gente acha complicada, tem uma série de ONGs que a gente não sabe que trabalho fazem. Teve até uma vez uma denúncia feita até pela Rede Globo, num abrigo que tem no Bom Retiro, que estava em péssimas condições de higiene, né? Então, o que acontece? Muitos moradores, e é verdade também, falam que não vão para os abrigos porque não tem condições mínimas de higiene, de segurança, às vezes, até para os seus pertences, tudo. Então, a gente não sabe que qualidade tem esses trabalhos, né? Então, na verdade, o que acontece? Você dá um dinheiro enorme para essas ONGs, para uma série de serviços, mas você não recolhe os resultados disso. Se fosse uma empresa privada, isso fecharia, porque não tem o retorno do capital aplicado, não é isso? Mas assim, como nós que mantemos isso com o nosso dinheiro, isso é dinheiro público, e a gente vai regando uma coisa que é um buraco sem fundo, que não dá retorno social. E, na verdade, o que queremos? Queremos que as pessoas que estejam em condições, moradores de rua, que tenham seus problemas e tudo mais, tenham acesso a tratamento psiquiátrico decente e que possam voltar à sociedade pelos próprios pés, não virarem eternamente pedintes. Mas como isso parece que é uma coisa que drena muito dinheiro, parece que vira um mercado. Ou seja, enquanto tiver esses moradores e se aumentar, você vai ter que precisar mais dinheiro para botar nesse mercado. Então, na verdade, não pode ver. O investimento correto seria o quê? Você recebe dinheiro e mostra resultados. E não é o que tem acontecido. A gente não observa resultados. Por exemplo, posso citar no Bom Retiro, nós temos alguns aparelhos, né? E no final da Rua Prates, né, tem um aparelho, tem inclusive um ponto que é onde eles estão querendo fazer o Vila Reencontro. O que acontece? Esse ponto tem um AMA. As próprias mulheres relatam isso nas nossas reuniões de Conseg. Muitas mulheres deixaram de frequentar o AMA porque o entorno está complicado. São abordadas, são provocadas. Então, virou um ponto só para o pessoal que está lá. Ou seja, os moradores do bairro não estão podendo ser atendidos, muitas vezes, porque se sentem ameaçados, se sentem inseguros. A gente já pediu muitas vezes, por exemplo, para ter um carro da Polícia Militar ou da GCM direto lá, enquanto estiver aberto, pelo menos, para poder dar uma segurança para quem vai querer ser atendido na questão de saúde. E nem sempre tem. Então, nós temos ou seja, a própria população que paga imposto tudo também vive uma insegurança e não pode usufruir do serviço que lhe é oferecido. Que ponto que nós chegamos? Então, estou dando um exemplo, isso aqui em todos os bairros tem esse problema.
Na Vila Maria, por exemplo, o pessoal protestou porque também não queriam um abrigo do lado. Porque a gente sabe, o grande problema é que quando a prefeitura abre um equipamento desse, eu até inquiria até o prefeito nesse sentido, você não trabalha a questão da segurança. Porque você não... Imagina, dentro de um presídio entra droga, por que num abrigo não entra? Não é assim? Quanto mais nós ouvimos aqui o meu amigo Saul Namias falando, é inacreditável. Me faltam palavras. É inacreditável o que acontece. As autoridades só prometem, nada fazem, mentem, traem. Como você falou, falta vontade política. Falta vontade política. A vontade total. política parece apontar para outra direção. Infelizmente. Exatamente. É o que a gente constata. Exatamente. Muito cuidado, meus amigos. Eles estão aí, eles voltam à cena do crime. Nós estamos aí na véspera das eleições, eles voltam. Eu vou fazer, porque eu vou cuidar da polícia, porque eu vou acabar com isso, porque eu vou melhorar isso. Mentira! Eles estão aí há 20, 30, 40 anos na política. Eles só causam estrago. Não repitam o mesmo erro, pessoal. Com esse pessoal que está aí, nada fez. São vários, hein? Nem um, nem dois, nem três, são vários. Eles mentem para nós. Porque agora eu vou cuidar da polícia. Estão aí falando. Mentira, mentirosos. Só para te dar um exemplo de um problema que muitas vezes as pessoas não sabem que tem no centro da cidade. Você já andou na 7 de abril recentemente? Conheço ali, mas recentemente eu não passei. Então, eu convido as pessoas que um dia que possam ir, andar para ver a quantidade de ruído sonoro que nós temos, especialmente se você pegar o horário como se diz, do happy hour, a barulheira que tem. Porque acontece, na gestão do Haddad, a prefeitura permitiu que o comércio, não só bares, mas comércio em geral, possa botar alto-falantes, possa botar microfonação. Então, o que você acontece? Você tem um festival de ruído, de perturbação sonoro absurdo. Absurdo. Tem lugares, até na José Paulino, também no Bom Retiro, que o pessoal usa caixa de som com microfone e tudo. É uma gritaria pavorosa. Eu não sei como isso aí, eles podem achar que isso atrai cliente. Para mim, espanta cliente isso aí. Então, gente, só que tem gente que mora. Ele tem que escutar o dia inteiro, das 8 da manhã até as 5 da tarde, uma caixa alto-falante gritando o tempo todo. Meu Deus. Isso é absurdo. É um filme de terror. Isso não é civilização. Não é. Isso não é civilização. Então, esse é só um aspecto de vários que a gente está brigando. Eu estive agora no Ministério Público, teve um promotor que teve uma boa iniciativa, ele fez uma audiência sobre a questão do ruído urbano na cidade. E os problemas foram várias palestras muito interessantes, apresentados vários problemas, inclusive esse do comércio com alto-falantes. Você tem também o problema das obras feitas de madrugada, que muitas vezes você pega uma obra que é feita da meia-noite às 6 da manhã e a pessoa não dorme praticamente a noite inteira. E ela tem que trabalhar amanhã no outro dia. Como é que é isso? Então, quer dizer, eles vêm e não querem nem saber. É como se a cidade fosse um deserto, ninguém morasse e dane-se o problema de perturbação de sossego. E é um problema muito sério isso aí, da perturbação de sossego. Né? Inclusive, isso na Alesp é um lugar que pode ser feito muita coisa a esse respeito. Sim, leis mais duras. A Alesp, para quem não me ouviu falar, eu falo isso a todo instante, tem 94 deputados. Vejam, pesquisem. Nos últimos 4 anos, quem trabalhou, vejam os projetos de lei que passaram contra a população, aumento de ICMS, endividamento do Estado, né? Aumentaram impostos no meio da pandemia. Pesquisem. Vejam quem votou contra essa aberração e quem votou a favor. A Alesp poderia ter feito muito mais do que fez, né? Mas os presidentes da Alesp, junto com os deputados, trabalharam a favor do governador, que tinha esses deputados em suas mãos. Tanto é que subiu o ICMS de alimento, de seringa, de agulha no meio da pandemia. Eles não estavam preocupados com a saúde? Subiu o ICMS de arroz, feijão, de carne,
de ovos no meio da pandemia. Eles não estavam preocupados com a população? Não, não estavam preocupados com a população. Meu amigo, falando em preocupação, uma delas que eu tenho é com a educação, principalmente da criançada. Sim. Da infância à da juventude, mas começando pela infância. Fala para nós sobre isso daí, o que você acha? Bom, algumas percepções que eu tenho, até pelo que vem para a gente das reuniões do Conseg. Por exemplo, vamos falar assim de políticas públicas, né? Por exemplo, com essa questão das praças estarem sendo ocupadas e abandonadas, a criança perdeu muito um espaço que poderia aproveitar na cidade para seu lazer, para ter uma vivência de criança saudável. Exatamente. Então, hoje em dia, o quê? As pessoas, muitas vezes, o jovem desde pequeno já fica enfurnado com o celular, com o computador, e deixa de ter contato com terra, com jardim, com outras coisas que é importante para a formação completa do ser humano. Não sou um especialista, veja bem, em educação, mas são coisas que eu percebo. Então, na verdade, e outros problemas, por exemplo, essa coisa. Vou dar um outro exemplo que nós o Conseg brigamos, questão do carnaval de rua. Qual é o problema do carnaval de rua? Porque no carnaval de rua, quando era feito em salões, vai quem tem mais de 18 anos. Por quê? Porque ela tem bebida alcoólica, tem drogas ilícitas também. Só que agora você está transferindo isso para a rua. Tanto é que quando tem esses mega blocos de carnaval, eu acompanhei de perto, eu posso falar com propriedade. Quantidade de jovens menores de 13, 12 anos que estão lá bebendo corote, bebendo cerveja, bebendo tudo, usando até drogas. Você vê, eu cheguei a andar no metrô para ver como é que estava, você via jovens caídos no chão, desmaiados de bêbados. Isso é um carnaval saudável? É isso que... Então, ou seja, não tem conselho tutelar lá para fiscalizar isso. Ou seja, então está liberada a droga e bebida para todas as crianças, é isso? Só que isso não chega nas grandes emissoras. Não mostram isso. Não mostram isso. E você tem que ir em loco, se misturar naquilo lá para você ver com seus próprios olhos. Então é degradante. Desculpa, eu acho muito degradante achamos. Não é um carnaval saudável. O que é feito para vender bebida. Isso vende bem, né? Que é o que mantém tudo isso aí. Então, inclusive patrocinam. Então nós temos. Então, eu falo tudo isso porque assim, isso tudo é o que está chegando até a criança, até o jovem. É isso que está chegando. E não há controle em relação a isso. É isso que nós estamos falando. Então, isso é uma questão em relação aos espaços públicos. Ou seja, tem todo um trabalho, por exemplo, a Polícia Militar faz um trabalho que teve que parar na pandemia, que é o PROERD, que é um trabalho sobre drogas. Né? Eu já fui em formatura de PROERD, né? Quer dizer, ela faz em escolas, acho que pega que idade, 12, 13 anos, alguma coisa assim, e vem um policial uma vez por semana para falar sobre a questão das drogas. Tem muita gente da esquerda que não gosta que exista o PROERD, né? Mas é um trabalho que se criou dentro da Polícia Militar justamente para poder fazer com que o jovem não tenha acesso às drogas, entenda que o pessoal vai na frente da escola para aliciar as crianças nisso aí, né? E tem muito. Claro que tem. Né? Então tem uma série de trabalhos, por exemplo, que a segurança pública, pelo menos, não tem verba suficiente, poderia ter mais verba para fazer isso, para fazer em mais escolas, né? Que é um trabalho bacana, eu já acompanhei, né? Então, são várias coisas dentro da educação que a gente, como Conseg, acompanha, que é feito para justamente não desviar esses jovens que estão aí, né? Muito bom, muito bom. Meu amigo, eu gostaria de ficar conversando contigo aqui por horas. Saul Namias, meu amigo, presidente do Conseg Bom Retiro. Eu quero já lhe convidar para voltar. Nós vamos marcar uma outra vez para que você prazer, volte. Obrigado, eu agradeço esse fórum aqui para poder discutir os problemas da cidade. Antes da gente finalizar, passa uma mensagem para os nossos amigos. Passa uma mensagem aí de teu pedido, tua esperança. Olha, o que a gente fala do Conseg, né, nas minhas reuniões que a gente sempre fala é o seguinte:
não acredita em tudo que a imprensa fala, porque a imprensa denigre muito, eu falo por conta da questão de que o Conseg trabalha muito com a segurança pública, né? Investigue, veja os dois lados da história, procure investigar, porque muitas vezes é mostrado um lado só da história, e você pensa que o polícia civil agiu mal, e, na verdade, houve uma deturpação. Então, não acredite em tudo que a imprensa mostra, porque, especialmente em relação à segurança pública, muitas histórias não são bem contadas, né? E, assim, e também lembrar que sempre segurança pública também, como sempre se diz, né? Que responsabilidade, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, também preste atenção sobre esse aspecto, né? Então, a gente tem que também prestar atenção como que o policial está sendo tratado, e veja bem, ele arrisca a sua vida diariamente, né? Então, é importante entender que o contexto tem um lado interessado em justamente destruir a reputação da polícia, da segurança pública, e, na verdade, quando você pede ajuda para a polícia, normalmente 99% sempre dão ajuda, eu sempre tive muita ajuda, é só saber conversar, saber os caminhos, né? A GCM também nos ajudou bastante. Então, é importante essa mudança de olhar para você, que muitas vezes é mal orientado pela imprensa. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela tua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E lembrando que o trabalho do Conseg não é remunerado, hein? Nosso trabalho todo que a gente faz, eu e minha diretoria e todas as outras diretorias daqui do centro, é um trabalho voluntário. Então, é importante também eu comentar um aspecto que a gente sempre fala nas reuniões do Conseg, né? Fazer o 190, fazer, por exemplo, também em relação à prefeitura 156, porque quando você faz esses chamados, né, as pessoas não adianta nada, não é bem assim. Você tem que, quando você faz uma reclamação que fica registrada oficialmente, ela entra para os números do Estado, né? Seja de falta de zeladoria, falta de segurança, preciso chamar a polícia por conta de um assalto ou até de perturbação de sossego. Então, isso entra como números. Então, o que acontece? A própria inteligência da polícia, ela trabalha, por exemplo, uma informação como essa, para saber, olha, aqui nós tivemos muitos chamados, então essa área a gente vamos ter que botar mais policiamento. Então, quando você sofre um problema de segurança, mas não faz um boletim de ocorrência, a gente sabe que tem o problema de fazer, que demora e tudo, mas hoje em dia tem possibilidades mais rápidas de fazer pela internet, que ainda não está perfeito, mas já está começando a fazer de uma forma que você possa fazer isso da sua casa mesmo, e o próprio delegado ele assina eletronicamente. Tá? Então, é importante fazer esses 190, fazer o boletim de ocorrência, fazer 156 em relação a qualquer problema da prefeitura, porque, por exemplo, a gente pede para as pessoas na reunião, olha, você tem algum problema com a prefeitura? Tem um buraco, tal. Você fez 156? Não fiz. Então, mas aí eu fico sem muito como cobrar o poder público. Se ele fez 156 e me dá o protocolo, eu já posso ligar para a prefeitura, tem um registro, vocês não resolveram o problema. Aí eu posso cobrar. Então, quando você faz o registro, você tem como cobrar o poder público com mais veemência, inclusive esse é o nosso papel que a gente pede no Conseg, é que as pessoas façam os registros, passem o número, se não foi atendido, que a gente cobra. Excelente. Os registros precisam ser feitos. Sim, para entrar até no número do que está acontecendo ou não na cidade. Ok. Voluntário. E quantos que ganham e só fazem besteira, não resolvem as coisas? E esse trabalho maravilhoso do meu amigo Saul é voluntário. Faz por amor ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, por amor ao Brasil. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um episódio do ZaraCast. Obrigado por estarem aqui conosco. Esse espaço é meu, é de vocês, é do Saul, é nosso, pessoal. Ajudem a compartilhar, curtam, espalhem essas informações tão preciosas. Hoje com meu amigo Saul Namias, falando do Conseg, falando do centro da cidade de São Paulo. Obrigado pela participação de vocês e um forte abraço para todos.